Silva, com protagonismo negro no patrimônio artístico nacional, a presença do artista negro e da coleção de artes africanas no acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Estaria ao lado da Mônica Chechel, né? Pois é, mas são coisas da vida. Então, muito obrigada. Prazer de ter você aqui. Tá ali, tá ali. Boa tarde a todos. Faz 10 anos que eu estive aqui, desse mesmo processo de materialização na época da dissertação. E agora eu estou no processo da materialização da tese, né? Que é o que eu venho trazer aqui para a gente... Eu venho apresentar a vocês, né? Museu, né? Museologia, de fato, é um campo de muito poder, né? Pouco não. E a minha historiador, né? Como historiador que sou, além de professor de rede pública, da rede pública do município do Rio, quando eu entro no museu como historiador, vejo um mundo assim fantástico, né? de muita potência. E a minha dissertação ela vem exatamente para eu poder entender como é que isso lá em 2000 e nem lembro, 2009, eu entrei em 2010, eu sei que eu defendi em 2013, era buscar como se formou, né, o acervo do Museu Nacional de Belas Artes, buscando entender se havia uma política pública voltada, uma política de aquisição voltada para aquele museu que estava sendo criado ali em 1937, né, em pleno Estado Novo, de Getúlio Vargas, ali, que foi de 1937 a 1945. Foi um momento muito rico que eu passei ali naquele museu, né, de manancial de conhecimento, né, de informação, pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conviver, aprendi muito com Suzana Paternostro, Marisa Guimarães, inclusive vai estar aqui, se não me engano, na sexta-feira. Tobias, que está ali atrás, né? E outras pessoas maravilhosas, Pedro Chechel, a própria Mônica, né, que me ajudaram a desenvolver, me transformar no pesquisador que sou hoje, no professor, né, no historiador, no museólogo. E a tese, né, a proposta de tese que eu trago depois de 8 anos, também vem de inquietação do meu período naquele museu, né, com relação à presença que lá está, mas não é visibilizada, não aparece para a gente. E aí o estopim, a coragem para propor, né, para o programa de pós-graduação Museologia e Patrimônio aqui da Unirio e Unirio MAST, foi das Galés às Galerias de 2018. Ali eu falei, caramba, é isso. E aí eu propus né, investigar aí quais artistas negros se encontram naquele museu e o porquê da invisibilidade tanto desses artistas e também de uma importante coleção de arte africanas, né, que lá se encontra, que vai ser adquirida num período bem interessante, que vai ser aquele período democrático, e depois vai vir uma outra coisa em 1964, né, em abril de 1964, 1º de abril, que é essa coleção, né, que foi adquirida aí em 3 momentos. Né? Num primeiro momento, um volume maior, né, que veio do Gasparino da Mata, e depois doações. Então, o título, né, que, na verdade, esse título... a cola está aqui. Na verdade, esse título, ele é o tema...
O título é o tema, inclusive, dois professores que aqui estão, né? A doutora Helena e o doutor Ivan, fazem parte da minha banca. Eles já apreciaram aí a qualificação, né? Na qualificação. E também, como na qualificação, eu estou bem nervoso. É um negócio assim fantástico. Não sei por que isso acontece. E eu começo a ficar com a boca seca. Então, o título da tese é o tema. Lógico que eu vou conversar com o meu orientador, né? As nossas conversas, a gente vai mudando algumas coisas. O doutor Márcio, né, Ferreira Rangel, né, que é lá daqui da Unirio do MAST. Aqui nós temos a banca examinadora, né, a banca avaliadora desse trabalho, né, que está naquele processo de solidão, né, que é o momento da gente escrever, angustiante, né, e está em processo, né? Então, nós temos aí a doutora Helena, o doutor Ivan, a doutora Ana Teles, que é do Museu Nacional de Belas Artes, e a Heloísa Ramos, que é da Fiocruz, né? E na qualificação, as contribuições de todos foram extremamente importantes. A cada audição, né, no que foi dito, eu olho para o que eu estou fazendo de outra maneira, né, a minha pretensão de outra maneira. A minha proposta, né? Ela está aqui. Deixa aqui. Esse período que a gente passou aí de 2 anos, né, que foi dessa crise sanitária doida, que impediu que a gente se movimentasse, atrapalhou bastante os trabalhos de pesquisa, né? E comigo não foi diferente. A coisa positiva é que no meu trabalho de mestrado eu tive diante de uma documentação, de uma farta documentação, né, do Arquivo Histórico do Museu Nacional de Belas Artes, e é de extrema importância para a gente entender aquele acervo, né? Entender como é que aquele acervo se construiu, um acervo que é herdeiro aí da Academia Imperial de Belas Artes, da Escola Nacional de Belas Artes, e após a sua criação, em 1977, vai adquirindo obras para compor aí as coleções e, ao mesmo tempo, adquirindo obras para compor o volume do acervo que hoje a gente tem aí, que são cerca de, não sei, eu não lembro direito, mas acho que 20 mil peças. E nesse período da pandemia, congelado dentro, não podia me movimentar, eu adiantei bastante coisa com relação à documentação, uma vez que o rescaldo do mestrado possibilitou isso, né? Lógico que o olhar para aquela documentação, nesse momento agora, foi completamente diferente do olhar que eu tive lá atrás, né? Lá há 10 anos atrás. E aí eu pude fazer um trabalho de campo sem estar no campo, e logo depois que houve a abertura, eu fiz a imersão no campo, que é o estar lá na instituição, trabalhar fazer o desenvolvimento da pesquisa, né, no banco de dados da instituição e, em parte, do acervo histórico. A minha proposta, né, é investigar o contexto de aquisição e as narrativas museológicas, né, com o objetivo de pôr em evidência, ou evidenciar, ou trazer à tona, né, a presença de artistas e a arte negra, mais precisamente a coleção de artes africanas, do acervo museológico da instituição, que é referência aí no campo do patrimônio artístico nacional, o nosso Museu Nacional de Belas Artes. A justificativa, né, é exatamente essa inquietação com relação quase uma presença na ausência, né? A presença na ausência me faz lembrar a especialização que eu fiz em educação museal, lá no ISERJ, Museu da República e Museu do Açude, né, que hoje foi falado aqui, da importância do educador museu, da área de educação em museus, que, infelizmente, parece que tudo que é
que é fomentador, né, que faz com que as pessoas, de fato, se movimentem, parece que fica aí num segundo plano. E aí eu lembro que o meu trabalho de conclusão dessa especialização foi exatamente a presença na ausência, né? No caso, Paulo Freire, e a questão da Mesa Redonda de Santiago, de 1972, que foi impedido de participar, mas mesmo não estando, ele era presença na documentação e na maneira como se configurou naquela época o pensar museu, pensar esse museu voltado de fato para a comunidade, voltado para a memória, voltado para as pessoas, né? E aí essa inquietação aqui, né, para mim, foi essa presença que lá está, mas não ausente, mas a impressão que me dá é que silenciado. Aí a Heloísa fez uma provocação, silenciado ou apagado, né? Uma coisa que eu ainda estou nesse processo de fico com o silêncio, fico com o apagamento. Acho que o apagamento é muito mais perverso. Ambos são perversos, né? Então, essa inquietação com relação a essa presença desses artistas e, ao mesmo tempo, esses artistas negros, ao mesmo tempo, a pouca visibilidade da coleção de arte africanas, né, fez com que eu pensasse, né, numa proposta de trabalho, e a justificativa vem daí. E o interessante é que eu tive a oportunidade de trabalhar com Marisa, né, também. Acho que eu trabalhei com todo mundo daquele museu. Marisa Guimarães, Suzana Paternoster, Pedro Chechel, Daniel. Acho que eu não trabalhei contigo, Tobias. Mas eu trabalhei com... não deixaram ir para lá. Eu estava lá em cima, né? Estava lá em cima, nos estratos superiores. Trabalhei no registro e controle de obras de arte do Museu Nacional de Belas Artes. Foi fundamental para eu pensar meu projeto de mestrado. É uma área que também, por incrível que pareça, de pouca visibilidade, como é que eu vou te falar? Uma importância reduzida, mas de suma, para mim, na minha leitura, como historiador, como, de repente, um historiador, como um cara que está refletindo, pensando na sua prática, naquilo que está executando, que está fazendo, é a parte mais importante do museu, porque é ali que a obra de arte vai criar uma identidade, né? vai se tornar um patrimônio, vai se tornar uma coisa pública de importância nacional. E foi dali, né, trabalhando os processos de aquisição de obras de arte, fazendo um trabalho muito simples, que era um trabalho de... o projeto era de higienização, inventário e higienização da documentação museológica. E ali, fazendo a higienização, fazendo as leituras da documentação, buscando catalogar essa documentação, é que aconteceu a Gestalt, e aí pensei no projeto de mestrado, que foi exatamente trabalhar essa documentação. Uma documentação que vai me servir também para esse momento agora, né? Que é identificar esses artistas, né? Esses artistas negros nessa documentação e a coleção, e essa coleção, como é que foi esse processo, esse contexto de aquisição dessa coleção de arte africanas. O objetivo, eu acabei de dizer, o objetivo geral aí da... esqueci. Aqui. A justificativa, não passei, né? Esqueci. Desculpa, pessoal, que agora, depois de 50 anos, eu descobri que eu tenho alguma coisa de déficit de atenção, né? E a escola que fez isso comigo. Não é que a escola fez isso, foi na escola que eu descobri isso. Não, ela não fez, é na escola que eu descobri isso. Fantástico. O objetivo geral eu acabei de falar, que é analisar a documentação da instituição, né? O contexto de aquisição e as narrativas museológicas, visando identificar e evidenciar Também tem essa questão, um questionamento que a Heloísa também me colocou, protagonismo desse artista negro, né? Não somente como objeto, que foi o chamamento da Galés e Galerias, né? Que ali, nessa exposição, foi fantástica.
e aciona várias coisas, várias reflexões. Eles colocaram não o negro como objeto apenas, colocaram o negro na sua instância de agente, né? Agente das artes, agente político. Os nossos objetivos, tem que fazer isso aqui. Os nossos objetivos específicos, vou deixar aqui, eu vejo. Nossos objetivos específicos, né? Não, eu me perco. Deixa aqui, eu me perco. Obrigado. Mapear, né, nessa documentação esses artistas, contextualizar a formação da coleção, analisar as narrativas museológicas, aí mostras e exposições. Eu já fiz um trabalho hercúleo, mas essa pandemia, apesar de toda a coisa ruim, foi positiva. Eu consegui me concentrar. Eu já fiz o levantamento, né, dos catálogos, da documentação, mapeei esses artistas, mapeei toda a coleção. Discutir aí sobre a presença desse artista negro no campo das artes, no patrimônio artístico brasileiro, e aí fazer uma coisa que é visto, mas é difícil de você, como é que eu vou dizer, capturar assim, né? Que é fazer o entrelaçamento entre museu, museologia e a questão racial na interpretação do patrimônio institucionalizado. Eu acredito que, eu cheguei lá um pouco depois, mas a discussão da mesa anterior era exatamente essa. Eu vou falar do racismo, né? Que é isso que está presente na estrutura social brasileira, mas a estrutura é uma estrutura hierarquizada, e é exatamente essa hierarquia que coloca todos os outros numa posição, vamos dizer assim, de subalternidade. E aí eu quero trazer, né, essa discussão para dentro para dentro do museu, para dentro da museologia, coisa que já está sendo trabalhada, né, aqui no PPG-PMUS. Pelo menos eu peguei uns 4 trabalhos, o último da Heloísa, né, da professora Heloísa, doutora Heloísa, né, doutora, extremamente instigante, de extrema importância para essa coisa chamada museu e para esse campo chamado museologia, que é um campo de poder, né? Então, dentro dessa proposta aí, conceituar as tipologias do racismo, né, o estrutural, o epistêmico, o institucional e o cultural, né, confrontando com as narrativas museológicas da instituição, de modo a verificar as motivações, né, o silêncio da presença desses artistas e da coleção de arte africana. Algumas questões que eu levantei, né, que ela vai ser, que essas questões elas vão sendo formuladas conforme a gente vai desenvolvendo a escrita, né, a amarração do pensamento, alinhando as ideias, né, quais artistas negros estão presentes no acervo do Museu Nacional de Belas Artes, qual o contexto, né, da aquisição dessa coleção, se houve uma política de aquisição, né, da instituição com relação aos artistas negros. Até o presente momento, pelo que eu levantei, ainda não, bom, pelo menos isso não está posto, tá? Qual o lugar do artista negro e a coleção de arte africana ocupam nas mostras de arte da instituição? Quais as narrativas museológicas sobre esses artistas e sobre a coleção? O que é dito, o que é silenciado? A narrativa institucional sobre a presença desses artistas negros da coleção evidenciaria ou não a incidência das tipologias do racismo, né? Estrutural, institucional, epistêmico e cultural, nessas práticas museológicas da instituição? Qual é a episteme que norteia as narrativas museológicas da instituição? Bom, a gente sabe que a episteme que norteia, né? Que norteia aí é a episteme ocidental, né? Ocidental branca normativa. As nossas hipóteses, ou melhor, a minha hipótese, ou a hipótese, que é a hipótese
Obrigado. Os alunos também me lembram lá na escola. Professor, o quê? Tem que passar. Ah, tá. Que eu fico aqui porque eu me perco, né? Na fala, às vezes, eu vou devagando, e as coisas vão indo embora. O tempo vai passando, não vê, não. Tá bom. Então, a hipótese, eu acho que a hipótese ela já foi desenhada aqui, mas é bom falar, né? A hipótese é que as motivações para o silêncio, a pouca evidência, né, da coleção de arte africana dos artistas negros resultam ainda da incidência do racismo, né, que eu já falei, institucional, epistêmico, cultural e estrutural, nesse contexto histórico das narrativas e das práticas museológicas da instituição. A metodologia, né? Lembrei. Não vou botar aqui. A metodologia, né, é uma pesquisa interdisciplinar, de natureza qualitativa, exploratória, documental, bibliográfica. Documental, eu já falei, né, da importância dessa documentação. Buscando aí analisar e interpretar as fontes primárias e secundárias sentadas aí no acervo da instituição museológica em estudo. E aí eu passeio, né, pela divisão técnica, pela biblioteca. Na divisão técnica, eu vou trabalhar vou me debruçar sobre, vou estar na divisão técnica, né, nas sessões de registro e controle, sessão de curadoria da coleção de arte africanas, curadoria de arte afro-brasileira, mas aí não tem curadoria de arte afro-brasileira, tá? No caso, eu que coloquei isso aqui, mas aí pesquisas de exposições e catálogos e, principalmente, na base de dados do Donato, que é de suma importância, porque ali está toda a pesquisa que a instituição fez sobre o acervo, né? E que aciona outros trabalhos para a gente refletir sobre as coleções que estão naquele acervo. Na biblioteca, os catálogos, no arquivo histórico, livro de inventário, de tombos, registro, processo de aquisição, reserva técnica da instituição. Aí a estrutura das séries eu vou passar rapidinho, diminuir. Estou fazendo aquilo que foi vocês dois, né, que orientaram. Já consegui. Só tem 4 capítulos. Onde eu vou discutir algumas coisas, né? Capítulo 1. Introdução, eu vou trazer aí... eu tirei daqui, eu esqueço. Na introdução, eu vou expor aí a trajetória e motivação do estudo, a importância da documentação museológica para o conhecimento do acervo. No capítulo 1, vou problematizar no campo museológico do patrimônio a questão racial, entre outras questões, discutir aí o conceito de colonialidade, em relação com o conceito de patrimônio, teoria museológica e racismo. Peguei. No capítulo 2, Estado, Museu, construção do patrimônio nacional, identidade e questão racial, vou trabalhar aí, buscar trabalhar a abrangência da construção da identidade brasileira, em asserção do negro na questão da nacionalidade, questionar, né, como se foi construída essa identidade, dita identidade nacional brasileira, discutir a questão do racismo estrutural e institucional, bem como o conceito de branquitude, democracia racial, mestiçagem, racismo científico, entre outros. No capítulo 3, trabalhar a questão do movimento negro e o protagonismo na musealização da história e da cultura negra no Brasil, tá? A presença do negro e o protagonismo na musealização da história e da cultura negra no Brasil. Já passei, né? 5 minutos, não, tá bom, já estou indo. No capítulo 4, protagonismo do artista negro, a coleção de arte africana, onde eu vou discutir, vou apresentar esses artistas, analisando aí a presença desses artistas, o contexto de aquisição e aquisição da coleção, discutir a presença e as narrativas museológicas sobre a coleção de arte africana e sobre os artistas negros presentes no acervo. E a conclusão é discutir os dados, né? O que a gente localizou,
verificar se, de fato, é essa coisa chamada racismo que está ali na estrutura de poder, né, ocultando esses artistas e deixando invisível a coleção de arte africana. O estágio atual da pesquisa, né, eu já fiz o levantamento da documentação, já estou aí no capítulo 2, esboçado. O levantamento bibliográfico dos capítulos, o avanço na documentação museológica, nos catálogos. Aí trouxe aí um conceito, né, sobre racismo estrutural. Trabalho muito com Silvio Almeida, né, que trabalha o tema. Tá? Ele vai dizer que o racismo se encontra na estrutura da sociedade ocidental, estando na íntegra em sua organização econômica e política, pois garante e abastece significado, a coerência, a metodologia para a representação dos aspectos de desigualdade e violência que dão forma à vida contemporânea. Né? Ele vai seguindo, né? O racismo é estrutural, essa é a conclusão dele. O racismo institucional, tá? Que vai surgir aí nas lutas pelos direitos civis afro-estadunidenses. São dois autores, dois pensadores aí, o Stokely, eu não sei falar esse nome, Stokely Carmichael e Charles Hamilton, que vão vamos dizer assim, desenhar o significado de racismo institucional, tá? Ele vai se referir a operações de discriminação em organizações, profissões, até mesmo das sociedades inteiras que vão ter um alvo específico, né? Que são os não brancos ou raças específicas, né? Então, o racismo institucional é toda a prática que distribui benefícios ou recursos de forma desigual entre distintos grupos raciais. Aí eu vou trazer eu acho super interessante, que é a documentação museológica, tá? O livro de registro, aí é o livro de registro de 1926, é ali que estão todas as obras, foram listadas todas as obras da Escola Nacional de Belas Artes, que estavam na Escola Nacional de Belas Artes em 1926, ou seja, as obras que ficaram da academia, né? E a partir de 1926, ou melhor, com o fim do Império, a partir da criação da Escola Nacional de Belas Artes, as obras que lá estavam, tá? É onde eu mapeei os artistas anteriores ao Museu Nacional de Belas Artes. Aqui é o livro de nascimento do Museu Nacional de Belas Artes, tá? Que são as obras que foram transferidas da Escola Nacional de Belas Artes, que constam nesse livro, que é o livro de entrada de obras de arte, tá? Lá tem todas as obras que foram transferidas e adquiridas entre 1937 e 1968. Aqui são os catálogos da Academia Imperial de Belas Artes, que eu também me debrucei para identificar esses artistas e as obras e exposições. Aqui são os catálogos da Escola Nacional de Belas Artes. Tudo isso são documentos, né, que eu utilizei lá atrás, que, no caso, foram os o rescaldo, que hoje está sendo bastante útil. Aí, a lista dos 39 artistas negros que eu identifiquei até agora, tá? Não dá para ler. Da segunda metade do século XIX até a década... Bom, aí vamos pensar nas aquisições recentes no início do século XXI, mas é 2 ou 3. Aonde vai acontecer vamos dizer assim, um maior... Essa é a primeira percepção, tá? Um momento maior de aquisição de obras, né, de artistas nacionais, vou falar nacionais, tá?
é a década de 60, um curto período entre 50 e 64, e depois na década de 80. Tá? Mas ainda não é uma coisa fechada. Aqui são as imagens que eu capturei lá do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Tá? Tem a presença de alguns artistas aí. Heitor dos Prazeres, Chico Tabibuia, Arthur Timóteo da Costa, entre outros. Vou concluir, tá? Coleção de arte africana, né? Foram 5 momentos. O maior volume foi em 1963. Teve uma doação em 1964. Esse aí é o período que José Roberto Teixeira Leite, né, que foi o diretor do museu, entre junho de 1961 e outubro de 1964, essas aquisições acontecem nesse período que ele está ali. Em 1964, em dezembro, o Gasparino da Mata e Silva, que é o primeiro que vende um grande volume de peças para o museu, vende mais 9, e depois teremos uma aquisição em 74 e 2 doações. Tá? Essa coleção ela vai ser inventariada na década de 80, por Marisa Guimarães e Raul Lodi, onde vai acontecer a identificação, que até então era 107 peças. E aí, esses marfins que foram doados pelo Leopoldo Sédar Senghor, que na época era presidente de Senegal, doou para o museu em sua visita aqui em 64, aqui no Brasil. Aqui são os fragmentos dessas peças maravilhosas que pertencem à coleção de arte africana, né? Todas as fotos, as imagens são do acervo do museu, tá? Menos porque é do catálogo Onde Somos África, né? Que é o Marfim. Onde Somos África, a exposição que eu participei como assistente de curadoria de Marisa Guimarães. Aí tive a oportunidade de ir para São Paulo. Essa exposição foi para São Paulo, para o Centro Cultural da Caixa Econômica, e eu tive o prazer de ir com a Anaildo Barassal. Foi uma aventura. Uma semana eu e a Anaildo em São Paulo. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Visitamos 25 pontos de memória negra em São Paulo em 3 dias. E aí, para fechar, né, essa coisa que a gente está vivendo, de corte de bolsa, pesquisa é extremamente importante. Se a gente quer um país desenvolvido, né, a gente tem que investir de fato na educação. Não nessa coisa que eles ficam falando sobre educação sem saber nada do que significa isso. Se nós queremos, de fato, ser, né, um país de primeiro mundo, que, na verdade, nós somos excelência em pesquisa, apesar da não valoração, né, apesar de toda a desqualificação e, ao mesmo tempo, depauperamento econômico, pesquisa é trabalho, tá? Muito tempo de dedicação, tá? De inquietação, de angústia. A gente precisa livros que você precisa adquirir, né? Eu também. Bom, eu vou vender a R$1 depois, quando eu estiver mais velho, devo dar uns 10 mil reais a minha biblioteca. Bota num brechó. Não, brechó não. Como é que é o nome do negócio? Um sebo. Vou abrir um sebo com a minha biblioteca. Vou doar. Boa. É verdade. Olha meu nome para a eternidade. E, obrigado, desculpa aí pelo meu déficit de atenção e avançar do tempo. Bom, eu quero agradecer imensamente e fazer um fechamento, porque tudo aquilo que o Bruno falou, é interessante quando o Bruno fez a conceituação